Um certo número natural positivo, quando dividido por 15, dá resto 7. Qual é a soma dos restos das divisões desses números por 3 e por 5? Então vamos lá, organizando o nosso problema. Um certo número natural n, quando dividido por 15, dá um certo quociente q, certo? E resto 7. Isso significa, então, pessoal, isso significa que o n é 15q mais 7. Muito bem. Aí o problema está pedindo para a gente determinar o resto da divisão desse número por 3, o resto da divisão desse número por 5 e somar, não é isso? Qual é a soma dos restos das divisões desses números por 3 e por 5? Para resolver esse problema, pessoal, a gente vai usar a definição, a ideia que está por trás do algoritmo da divisão. Pessoal, quando você está dividindo por 15, você está procurando formar grupos de 15. Essa é a ideia. Quando você está dividindo por 15, você está procurando formar grupos de 15. Tudo bem? Dividir por 7, você está procurando formar grupos de 7, determinar a quantidade de grupos de 7 que você pode formar. Dividir por 9, você está procurando determinar a quantidade de grupos de 9 que você pode formar. Tá? Então, já vou pensar aqui no resto da divisão por 3. Vamos considerar aqui, olha, divisão por 3. A gente vai usar esse raciocínio, vamos fazer conta não, quer ver? Olha só. O número em questão é da forma 15q mais 7. Observe que como aqui eu tenho um 15 multiplicando uma quantidade, essa quantidade 15q aqui, eu consigo formar grupinhos de 3, na verdade? Eu consigo formar uma quantidade de grupinhos de 3. E aí, com esse 7, eu consigo formar um grupinho de... dois grupinhos, melhor dizendo, de 3, dois grupinhos de 3, e sobra 1. Não é verdade? Então, o resto da divisão desse número por 3 vai ser 1. Aí, já determinei o resto da divisão desse número por 3. Vou repetir para você. A ideia é a formação de grupos por 3. Como eu tenho aqui 15q, com esse 15q, com essa quantidade, eu consigo formar uma certa quantidade de grupos de 3. E com esse 7 aqui, eu consigo formar dois grupos de 3, 3 mais 3, e sobra 1. Portanto, o resto da divisão desse número por 3 é 1. Agora, por 5. A mesma linha de raciocínio. Olha, com essa quantidade 15q aqui, eu consigo formar grupos de 5. Tudo bem? Com esse 7, eu consigo formar um grupo de 5 e ainda sobra 2. Portanto, o resto da divisão desse número por 5 é 2. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente multiplique, né, os restos. Ou seja, ele quer que a gente faça essa continha aqui, olha. 1 vezes 2, isso vai dar 2. Acabou. Alternativa certa, letra A.